bem-vindos ao meu canal O Mundo dos Estudantes. Eu sou a Cristina e a aula de hoje será sobre retocolite ulcerativa. Bom, a retocolite ulcerativa é uma doença intestinal inflamatória crônica, em que o intestino grosso, a parte do intestino grosso, o cólon, ele fica inflamado e ulcerado, com perfuração ou erosão, causando ataques ou crises de diarreia com sangue, cólicas abdominais e febre. O risco de longo prazo de ter câncer de cólon é maior em comparação com pessoas que não têm a colite ulcerativa. A retocolite ulcerativa, normalmente, ela não vai afetar a espessura completa da parede intestinal e ela nunca afeta o intestino delgado. Essa doença, ela vai acometer o reto e o sigmoide, que é o fim do intestino grosso, podendo estender-se de forma parcial ou total pelo restante do intestino grosso. Normalmente surge entre os 15 e 30 anos. Uma minoria dos afetados sofre o seu primeiro ataque entre 50 e 70 anos. Ela poderá ficar limitada ao reto, chamado de proctite ulcerativa, ou pode afetar partes adicionais do cólon, geralmente com sintomas mais acentuados. As pessoas que desenvolvem essa doença em idade mais jovem são mais propensas a ter sintomas graves. A doença ela pode ser classificada de acordo com a intensidade que acomete os segmentos do intestino, podendo ser leve, moderada ou grave. Nessa doença, a área afetada é tipicamente no cólon e a inflamação é contínua ao longo das áreas afetadas. É comum surgir dor na parte inferior esquerda do abdômen. Pode haver sangramento durante a evacuação. Existem alguns tipos, então, de colite. E ela é classificada de acordo com essa localização. Então, se for uma proctite ulcerativa, a inflamação ela será situada na área mais próxima do ânus, reto, e o sangramento retal pode ser o único sinal da doença. Esta forma de colite ulcerativa tende a ser mais suave. Temos também a proctossigmoidite, que é uma inflamação que envolve o reto e o cólon sigmoide, que é a extremidade inferior do cólon. Os principais sinais vão ser diarreia com sangue, cólicas abdominais e dor abdominal. Temos também a colite do lado esquerdo, onde a inflamação se estende do reto até o cólon sigmoide e descendente. Os sintomas incluem diarreia, que vai ser uma diarreia abundante, sangramento, febre e incapacidade de comer. Bom, as causas exatas da retocolite ulcerativa, elas são desconhecidas. Acredita-se que a dieta e o estresse podem estar entre as causas dessa doença, ou pelo menos podem agravar o problema e não causar. Uma possível causa também é um distúrbio do sistema imunológico. Quando o sistema imunológico vai tentar combater um vírus invasor ou bactéria, neste caso, uma resposta imunológica que seja anormal faz com que ele ataque as células do próprio organismo, provocando o aparecimento da retocolite ulcerativa. Acaba atacando, então, as células da mucosa do colo e do reto. É como se o organismo daquele indivíduo entendesse que o intestino grosso fosse um órgão estranho, tentando combatê-lo de forma persistente. Outro fator que pode levar à colite ulcerativa é o fator da hereditariedade, uma vez que a doença pode ocorrer em pessoas que têm familiares com essa doença também. No entanto, a maioria das pessoas que apresentam a retocolite ulcerativa não tem esse histórico familiar. Os fatores de risco dessa doença são histórico familiar da doença, ascendência judaica, idade entre 15 e 30 anos, e os sintomas são diarreia ou urgência retal. Algumas pessoas podem ter diarreia de 10 a 20 vezes por dia. Sangramento retal, dor abdominal, muitas vezes descrita como cólicas,
prisão de ventre, constipação, né? A constipação é muito menos comum do que a diarreia. Perda de apetite, febre, perda de peso, anemia, muco, pus nas fezes e outras manifestações extraintestinais como articulares, biliares e oculares. Outros sintomas que podem ocorrer são hemorragia gastrointestinal, dor nas articulações, feridas na boca, úlceras, né? Náuseas e vômitos, caroços ou lesões na pele. O diagnóstico é baseado no resultado de uma sigmoidoscopia e às vezes em uma colonoscopia. Pessoas que tiveram essa doença por muito tempo podem desenvolver o câncer do cólon. O tratamento tem como objetivo controlar a inflamação, reduzir os sintomas e repor qualquer perda de líquidos e nutrientes. É importante frisar que essa colite ulcerativa, ela não afeta a parede do intestino grosso em toda a sua espessura e raramente afeta o intestino delgado. As partes afetadas do intestino têm úlceras, feridas rasas, ao contrário de outras doenças intestinais, como a doença de Crohn, que eu vou explicá-la mais para frente em outra aula. A colite ulcerativa, ela não causa fístulas ou abscessos. Quando ocorre sangramento, a complicação mais frequente é a anemia devido à deficiência do ferro. Temos também a colite fulminante, também chamada de colite tóxica, que vai ser uma complicação muito grave. Em quase 10% das pessoas que apresentam a colite ulcerativa, um primeiro ataque rapidamente progressivo torna-se muito grave, com hemorragia intensa, ruptura, que é a perfuração do colo, ou infecção disseminada. Danos aos nervos e aos músculos da parede intestinal causam íleo paralítico, que é um quadro clínico no qual os movimentos de contração normais da parede intestinal vão parar temporariamente, o que faz com que o conteúdo do intestino ele não transite de forma adequada, desenvolvendo uma expansão, né, que é uma distensão abdominal. Quando essa colite fulminante ela piora, o que ocorre é que o intestino grosso ele vai perder o seu tônus muscular e vai começar a se distender em poucos dias ou até mesmo em horas. E esse quadro clínico é referido como megacólon tóxico. Essa complicação, ela pode causar uma febre muito alta e uma dor abdominal intensa. Às vezes, ocorre uma perfuração do intestino grosso e a pessoa desenvolve peritonite. Nas radiografias abdominais, podem mostrar essa expansão do intestino e a presença de gás dentro da parede das seções paralisadas do intestino. Já quando ocorre o câncer do cólon, ele começa a ser mais comum cerca de 7 anos após o início da colite ulcerativa. São pessoas que apresentam essa colite extensa. O risco de câncer de cólon é maior quando todo o intestino grosso ele é afetado e aumenta proporcionalmente ao tempo em que a colite ulcerativa está presente. Após 20 anos de doença, cerca de 7 a 10% das pessoas terão desenvolvido câncer, e após 35 anos de doença, até 30% dessas pessoas terão desenvolvido câncer. No entanto, essas pessoas que apresentam ambas as doenças, intestinal inflamatória e a inflamação dos canais biliares, colangite esclerosante primária, estão em elevado risco de câncer de cólon a partir do momento em que a colite é diagnosticada. Por isso, é muito importante fazer o exame de colonoscopia, que é um exame do intestino grosso, onde o médico ele utiliza um tubo flexível para visualização. A cada 1 ou 2 anos, para a pessoa que tem colite ulcerativa, esse exame tem que ser realizado. Em pessoas que possuem pelo menos essa doença há mais de 8 a 10 anos ou que apresentam a colangite esclerosante primária.
Durante a colonoscopia, vão ser coletadas as amostras de tecido diárias ao longo de todo o intestino grosso para exame ao microscópio, para detectar sinais precoces de câncer, uma displasia. Essa remoção e exame de tecido é chamada biópsia. Em um novo tipo de colonoscopia chamada cromoendoscopia, corantes são inseridos no cólon durante a colonoscopia para destacar áreas cancerosas, que são malignas, e pré-cancerosas, e podem ajudar o médico a identificar áreas para biópsia. Então, como eu havia comentado anteriormente, quando a colite provoca uma crise de sintomas gastrointestinais, a pessoa também pode apresentar inflamação nas articulações, inflamação na parte branca dos olhos, nódulos cutâneos inflamados. E quando a colite não estiver causando uma crise de sintomas gastrointestinais, a pessoa ainda pode apresentar outras complicações, como feridas cutâneas de cor violeta que podem conter pus, chamado de pioderma gangrenoso, inflamação da coluna vertebral, que seria a espondilite anquilosante, a inflamação das articulações pélvicas, que é a sacroileite, e a inflamação do interior dos olhos, que é a uveíte. Eu vou deixar aí passando algumas imagens para vocês verem como é que fica a figura e a doença, Embora a pessoa com colite, ela geralmente tenha uma disfunção hepática leve, apenas 1 a 3% vai ter sintomas de doença hepática, que vai poder variar entre leve e grave. As doenças hepáticas graves podem incluir inflamação do fígado, que é a hepatite crônica ativa, a inflamação dos dutos biliares, que é a colangite esclerosante primária, que se estreitam e, por fim, elas podem se obstruir, bem como também pode ocorrer a substituição do tecido hepático funcional por um tecido cicatricial, que seria a cirrose. A inflamação desses ductos biliares pode aparecer muitos anos antes de qualquer sintoma intestinal de colite ulcerativa. A inflamação, portanto, ela vai aumentando muito o risco de câncer dos dutos biliares e parece também estar associada com o súbito aumento do risco de câncer de colo. Para o diagnóstico da retocolite ulcerativa, pode ser feito também exames de fezes, sigmoidoscopia, como a gente já havia falado, exames de sangue e exames de diagnóstico por imagem. Quando o médico suspeitar de colite em uma pessoa com diarreia que possui sangue, que seja recorrente, acompanhada de cólicas e urgência para defecar, particularmente se essa pessoa tiver outras complicações, como por exemplo artrite ou problemas hepáticos e um histórico de ataques similares, ele vai suspeitar certamente de colite ulcerativa. O médico examina também as fezes na tentativa de encontrar parasitas e descartar a hipótese de infecções bacterianas e avaliar o grau de inflamação. Os exames de sangue, eles não vão confirmar o diagnóstico da colite, mas eles podem revelar se a pessoa está com anemia, se ocorreu um aumento do número de glóbulos brancos, que ocorre quando há inflamação no organismo, se há um nível baixo da proteína albumina, se a velocidade de hemossedimentação, que é chamado de VHS, é elevada ou nível elevado da proteína C reativa, que também vai estar alto, que vão indicar a presença de inflamação ativa. É possível também que o médico realize provas também de função hepática. Podem ser feitas também radiografias abdominais realizadas após bário ser administrado por enema, chamado de enema de bário, que vai indicar a gravidade e a extensão da doença, mas não são feitas quando a doença está ativa, como durante uma crise, devido ao risco de estar causando uma perfuração. Outras radiografias abdominais também podem ser realizadas. Quando os sintomas eles são muito graves, as pessoas vão ser hospitalizadas e o médico ele vai realizar radiografias para investigar se o intestino dilatado
se o intestino está dilatado ou se ele foi perfurado. No caso de câncer de cólon, a taxa de sobrevivência a longo prazo para as pessoas que sofrem de câncer do cólon causado por essa colite é cerca de 50%. A maioria das pessoas sobrevive se o diagnóstico for realizado nos estágios iniciais da doença e o cólon for removido a tempo. O tratamento dessa doença seria controle de dieta, iloperamida, aminosalicilatos, corticosteroides, medicamentos imunomoduladores, agentes biológicos e relacionados e, às vezes, cirurgia também. O tratamento ele consiste em controlar a inflamação e reduzir os sintomas e repor também qualquer perda de líquidos e nutrientes que o paciente esteja tendo. O tratamento específico vai depender da gravidade dos sintomas da pessoa. No controle geral da colite, são usados o quê? Suplementos de ferro, que vão compensar a anemia decorrente das perdas contínuas de sangue que aparecem nas fezes. Se o intestino grosso estiver inchado, a pessoa deve consumir uma dieta pobre em fibras, especialmente evitar alimentos como nozes, cascas de milho, frutas e verduras cruas, para reduzir as lesões no revestimento inflamado do intestino grosso. É aconselhável uma dieta sem laticínios para diminuir os sintomas e deve ser tentada, porém, não deve ser mantida se não se observar nenhum benefício. Todas as pessoas que apresentarem colite ulcerativa devem tomar suplementos de cálcio e vitamina D. Bom, alunos, a aula de hoje foi essa. A próxima aula eu pretendo dar de doença de Crohn, que também é uma doença inflamatória intestinal. É um pouco semelhante à retocolite ulcerativa, mas ataca outros lugares do intestino. Bom, então, quem gostou da aula, deixa seu like, não se esqueça de se inscrever para receber as próximas aulinhas e obrigada por assistir. Até mais!